Olá, meditando aqui, tomando meu cafezinho sobre o Evangelho de João, no capítulo 15, e também na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, discernindo sobre como produzimos e como nós vivemos o fruto, no singular, o fruto do Espírito. E aí eu senti vontade de conversar com vocês sobre essas percepções, que eu espero que sejam abençoadoras para a sua vida, assim como é para a minha vida, meu irmão e minha irmã. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos plugados à videira para produzirmos o fruto. E o fruto, meu irmão e minha irmã, é a materialidade da graça. E nós frutificamos porque nós temos a consciência de quem nós somos em Deus. Porque se a graça é a materialidade do amor, esse fruto é a forma como nós vivemos o amor e como nós vivemos a graça de um jeito prático, para que nós possamos exercer, o que somos em Cristo Jesus. Ou seja, para que nós possamos ser a imagem e a semelhança dele, para abençoarmos assim como nós somos abençoados. E quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está ali gerando digamos assim, a expressão mais plena de quem ele é, gerando um semelhante, porque nós fomos criados para sermos a mais plena expressão visível do Deus invisível. E assim, se a imagem não reflete a semelhança, então a imagem não é verdadeira, ela é um engano, porque imagem sem semelhança não gera fruto. E o não frutificar, meu irmão e minha irmã, contraria a natureza e o propósito para o qual nós fomos criados. O que significa, assim, uma espécie de insubmissão ao propósito de Deus para cada um de nós. Porque Deus nos criou para um propósito. E o grande barato é a gente entender isso para viver sob este propósito. E o ensino é sermos testemunho vivo, cartas vivas. E isso se fundamenta em vivermos a semelhança que é o propósito eterno para o qual Deus nos criou, para o qual nós fomos criados. Então, assim, sendo Jesus a videira verdadeira e nós os ramos, só a vida em nós se a gente estiver plugado permanentemente na árvore da vida, na videira verdadeira, para nós produzirmos o fruto, e veja que esse fruto está no singular, ou seja, para sermos a semelhança de Jesus, porque o fruto é o próprio Jesus, e portanto produzir o fruto é produzir a vida de Jesus através da nossa vida, através de nós, os filhos, e tudo isso para a exclusiva glória de Deus, o nosso Pai. Então, quando a gente cria narrativas, frutos da religiosidade, citando versículos fora de contexto, gerando pretextos, como se diz, movidos a expectativas e interesses próprios, isso se transforma em defesa de graves equívocos, que diante de Deus, meu irmão e minha irmã, são indefensáveis. E assim não há semelhança, mas há uma imagem só, uma imagem corrompida, de quem nós fomos criados para ser. E precisamos prestar atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Porque o mal desse mundo não são as pessoas que pensam diferente de nós. De jeito nenhum. Não são os que confessam uma fé diferente da nossa. De maneira alguma. Mas são aqueles que, dizendo-se cristãos, traem o compromisso e fogem da responsabilidade de viverem a fé que confessam. Porque dizer que sem viver o que confessa, é somente um galho seco, desplugado da videira, e, portanto, meu irmão e minha irmã, um galho sem vida e sem fruto. É isso. É uma palavra aparentemente dura, mas assim, verdadeira, que quando preenche espaços no nosso coração, produz transformação nas nossas vidas. Porque nós somos falhos, falíveis, imperfeitos, mas nós podemos viver essas verdades. Porque assim, meu irmão e minha irmã, a gente vive um tempo de muito conflito, de muita maldade, de muita violência em todos os ambientes da vida. E aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo precisam viver em harmonia e em coerência com a vida daquele a quem confessamos como Senhor.
Cristo Jesus. Porque não é o que nós dizemos, mas é o que a gente vive. Então nós temos que entender que em meio às nossas imperfeições humanas, nós podemos desejar para viver a semelhança de Cristo Jesus nas nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, a maldade, quando chega em nós, ela precisa parar na gente. Ela não pode passar. Nós precisamos ser um filtro que elimina essa maldade para que ela não prossiga se reproduzindo. E o único jeito de nós enfrentarmos o mal e a maldade é a gente vivendo e exercendo o bem, mesmo quando nós somos alvos dessa maldade. Porque a maldade que se depara com a nossa vida, ela deve encontrar em nós um ponto final. Ela tem que chegar em nós e parar em nós. De nós ela não passa. É assim que esse ciclo vicioso da maldade é interrompido. Nós temos que ser o ponto final. Se ela chegar na gente, ela para na gente. E se o tempo é de conflitos, nós precisamos ser instrumentos de paz, meu irmão e minha irmã. Pontes para a reconciliação. Porque esse mundo está precisando muito de muita reconciliação. Nós precisamos ser pontes para inspirarmos a paz e a reconciliação entre tantos que tiveram seus vínculos de amor prejudicados, né? Que se afastaram por conta das diferenças que não se comparam ao tesouro dos sentimentos que nutrem as nossas vidas nas relações com aqueles que nós amamos. Não vale a pena, meu irmão e minha irmã, não vale a pena. Não vale a pena comprometer esses vínculos tão preciosos por motivações menores, como paixões políticas, ideologias bobas, doutrinas e dogmas religiosos, coisas assim desse tipo. Não vale a pena, meu irmão e minha irmã. Não vale a pena investirmos em defender aquilo que diante de Deus é absolutamente indefensável. Indefensável. Porque quando Jesus é o referencial, essas narrativas indefensáveis, todas elas caem por terra. Elas ficam tão visíveis quanto o sol ao meio-dia. E a defesa do indefensável acaba por fragilizar o caráter, produz um mau testemunho e, por vezes, meu irmão e minha irmã, até abusa da inteligência das pessoas. Então, defender o que diante de Deus é indefensável é um contra-testemunho que só serve para afastar as pessoas da verdade que está em Cristo Jesus, em quem está a plenitude da vida, a plenitude da verdade e de todas as virtudes que procedem do Deus a quem este Jesus chama de Pai. E é neste sentido que nós temos que observar. O Jesus de Nazaré é o Deus revelado que se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão, nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para o propósito pelo qual o Deus a quem Jesus chama de Pai nos criou. E o propósito é vivermos nessa terra, nesse mundo, nesse tempo, as virtudes de Jesus para que Deus seja visto em nós e conhecido através de nós. Porque Deus não quer ser reconhecido no seu poder. Deus quer que nós, eu e você, o façamos conhecido, vivendo as virtudes dele. Então, na carta de Paulo, lá aos Romanos, a gente aprende que em tudo que depender de nós, façamos de tudo para termos paz com todas as pessoas. Porque a natureza criada geme, a natureza clama para que os filhos de Deus se revelem. E os filhos de Deus se revelam quando eles vivem as virtudes de Deus, do Deus a quem Jesus chama de Pai. Porque Jesus é o Filho pleno, é o Filho perfeito. Jesus é a nossa inspiração para nós buscarmos ser os mesmos filhos que Jesus nos ensina a ser, para que a gente possa transbordar de amor, de graça nas nossas relações para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse mundo está muito conturbado, está muito complexo, está muito cheio de maldade, está muito cheio de violência. E nós precisamos ocupar os espaços da vida como filhos, que revelam as virtudes do nosso Pai, que revelam as virtudes de Deus a quem Jesus chama de Pai, para que a gente possa encerrar esse ciclo de maldade, ou ao menos, para que nós possamos ser um ponto final todas as vezes que essa maldade chegar na gente.
nós não podemos alimentar a maldade, porque nós precisamos mesmo produzir o fruto. Então, se o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, e nós somos o fruto, plugados nessa videira para receber a seiva da vida, né? E produzir o fruto, produzir esse fruto é produzir o próprio Jesus, é nós vivermos como Ele nos ensina a viver, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas. Uma ótima segunda, uma ótima semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te abençoe com muita paz, com muita alegria e com muita esperança. Um beijo e um abraço com a alma. Até a próxima.